Nesta manhã de domingo, celebrando o 12º domingo do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, chegamos ao 12º domingo do tempo comum, como gosto de dizer e repetir, esse tempo de catequese, esse tempo de aprender com Jesus. E como é bom aprender com Jesus, ainda mais logo pela manhã, escutando esta página do Evangelho de São Lucas, nos colocamos ali, junto com os discípulos, e quem sabe no dia de hoje, também neste lugar deserto, neste lugar retirado, neste lugar sozinhos para rezar, para meditar a palavra de Deus, e quem sabe para perguntar a nós mesmos: quem é Jesus para mim? Ou qual é o Jesus que eu sigo? Tem muita gente seguindo um Jesus que não é o Filho de Deus, que não é o Jesus que nós seguimos. Basta olhar esta página do Evangelho, onde Jesus pergunta aos discípulos, primeiro, sobre o que o povo diz. O povo não segue Jesus de perto. O povo até acompanha Jesus, mas tem os seus afazeres, as suas crenças, escuta até Jesus falar, mas os 12 estão ali, foram os escolhidos. O povo, então, diz muitas coisas a respeito de Jesus. Mas o que nós precisamos, queridos ouvintes, olhar é esta resposta de Pedro, que em nome da comunidade diz: Tu és o Cristo de Deus. Mas o Cristo de Deus não é o que muita gente pensa
o que muita gente fala, o Cristo de Deus é esse de Pedro. O Cristo de Deus é esse dos apóstolos, não o que o povo diz. Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. No dia de hoje também, queridos ouvintes, a gente escuta muito falar de vários tipos e personalidades de quem é Jesus. Mas o nosso Jesus deve ser esse de Pedro, o Cristo de Deus. E agora escutem, esse Cristo de Deus não é aquele Cristo bonitinho da cura, da libertação, simplesmente. O Cristo de Deus é esse que passou pela cruz. Se o seu Cristo, se o seu Jesus, não, esse caminho com ele não passa pela cruz, então não é o Cristo de Deus. O Filho do Homem, nos recorda o versículo 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Se o seu Cristo é ressuscitado, mas não passou pela cruz, não é o Cristo de Deus, esse que Pedro respondeu. O Cristo de Deus passa pela cruz, passa pelo sofrimento, porque ele se fez gente como nós, se fez homem como nós. É esse o Cristo de Deus que passa pela cruz. Uma vida sem cruz não é a vida que nós estamos seguindo Jesus. Não se compara. O Cristo de Deus é aquele que, lá aos pés da cruz, entregou Maria como nossa mãe. Que pena que muitos não têm Maria como... Até tem Maria como a mãe de Jesus, mas uma igreja que não tem Maria não representa a igreja desse Cristo de Deus. A igreja de Cristo de Deus, como disse Pedro, tem uma mãe, tem Maria, que estava ali aos pés da cruz, firme. Então, a igreja também que não tem os discípulos, que não tem esses 12 como fundamento, se não é uma igreja apostólica, será que é então a igreja do Cristo de Deus? Não estou aqui, queridos ouvintes, para julgar nem condenar, não tenho esta missão nem função, muito menos poder. Mas simplesmente para nossa reflexão, como eu disse no início, quem sabe para a gente poder estar hoje num lugar retirado, num lugar deserto, para responder para nós mesmos quem é o Jesus que eu sigo? Onde está esse Jesus que eu sigo? Esta igreja é a igreja de Jesus, afirmo. Esta igreja é a igreja que segue esse caminho que passa pela cruz, que passa pela paixão e morte, para depois chegar à ressurreição. Esta igreja que é fundada nos apóstolos, a quem Jesus confiou a igreja: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nosso Pedro de hoje, o Papa Leão XIV. Esta é a igreja de Jesus, fundada e edificada a partir dos apóstolos, a partir de Pedro. É a igreja que tem Maria como mãe,
a igreja que entregou seus filhos a Maria, a igreja que esse Cristo de Deus nos deu Maria como mãe. Que o Senhor nos ajude a perder a nossa vida testemunhando Jesus, o Cristo de Deus. Que o Senhor nos ajude a ganhar a nossa vida, porque nós estamos com esse que Pedro disse que é o Cristo de Deus. Que o Senhor nos ajude não a condenar, não a julgar, mas a seguir Jesus, esse que passou pela morte e chegou à ressurreição. Celebrando este 12º domingo do tempo comum, o Senhor nos ajude a professar a nossa fé em Jesus, o Cristo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.